boa tarde. A Câmara Municipal do Funchal declarou hoje nula a aprovação de construção de um edifício na antiga Quinta das Tangerinas, em Santa Luzia. O atual executivo corrigiu um erro administrativo da variação anterior, também do PSD-CDS, que permitiu a demolição desta quinta histórica sem que estivessem reunidos os requisitos legais. A decisão foi confirmada hoje por Jorge Carvalho, no final da reunião de Câmara. A decisão veio nos timings que tinham que acontecer. O que se veio a verificar foi depois o incumprimento a vários níveis. Primeiro, não existia a licença para início de obra e, num segundo momento, já após uma situação de embargo, continuaram, portanto, neste caso particular, levando à demolição do imóvel. Portanto, a Câmara atuou e tomou as providências que lhe competiam no devido tempo. Obviamente que é efetivamente de lamentar a ação do promotor. Em causa está um projeto habitacional aprovado no mandato passado que implicou a demolição da Quinta Madeirense. Jorge Carvalho explicou que, após análise técnica, confirmou-se que o licenciamento feriu a legalidade, uma vez que a demolição avançou sem os pareceres e requisitos obrigatórios para este tipo de património. Ao declarar a nulidade do ato, a autarquia trava a construção e assume a necessidade de repor a legalidade urbanística, mesmo implicando a revogação de uma decisão tomada pelos dois partidos que continuam a governar a cidade. Um processo que agora, segundo o autarca, volta à estaca zero. Foi considerada nula e esse foi dos pontos da ordem de trabalhos da reunião e relevo o facto de essa nulidade ter sido votada também por unanimidade. Neste momento, anulada a aprovação daquele projeto, portanto, volta tudo à estaca zero. Portanto, foi anulada uma coisa que teve provimento, que foi dado provimento pela Câmara, anteriormente. Foi tornado nulo algo que efetivamente estava aprovado. Estava erradamente aprovado. Não estava, era licenciado, são duas coisas distintas. Ou seja, o promotor não fez todas as diligências que deveria ter feito também para garantir a construção do que pretendia realizar ali. A questão da Quinta das Tangerinas, que serviu de exemplo por parte dos Juntos pelo Povo, que considera ser um exemplo daquela que é a ausência de uma política de património. António Trindade recordou que os dois vereadores do JPP estiveram desde a primeira hora em proximidade com as pessoas e tornaram pública a situação assim que tiveram conhecimento da demolição. A situação da Quinta das Tangerinas só vem a público porque existem os dois vereadores do JPP que, desde a primeira hora, tivemos conhecimento que estava a ser demolida esta quinta tradicional e o que é que fizemos foi, de facto, tornar público e pedir esclarecimentos de imediato à Câmara. Por isso, hoje nós também acompanhamos esta suspensão do licenciamento do que estava em causa, mas, de facto, o que nos apraz dizer é que é lamentável o sucedido porque a Quinta das Tangerinas já é irreversível, quer dizer, já não pode ser restaurado e o que sugerimos seriamente é essa tal cultura de património para o Funchal. Se preserva este património, tudo não pode ser feito a favor da pressão imobiliária, colocando-nos a todos em aflição para viver na cidade, porque com esta pressão imobiliária, criando só habitação de luxo e não apostando em habitação pública e a preservação do nosso património, há que pensar, e acho que não se pensa a cidade. O Partido Socialista também se pronunciou sobre esta situação. Rui Caetano aponta responsabilidades ao Executivo PSD pela demolição da Quinta das Tangerinas. O executivo do PSD anterior é que é o responsável por esta situação. Mas não só esta situação. Há outros crimes patrimoniais da responsabilidade desse executivo do PSD, como, por exemplo, a Quinta da Fé, que foi demolida com a aprovação do executivo do PSD do mandato anterior, com os votos contra do Partido Socialista. Mas nós trouxemos outros problemas que nós consideramos que se está a deixar passar e que, de facto, temos de voltar a insistir. Tem a ver com o problema da habitação. Todos os dias nós ouvimos falar no aumento dos preços das casas. Todos os dias o aumento das rendas. Nas reuniões públicas, são vários os munícipes que vêm à reunião pública apresentar o seu drama da sua habitação, que precisam de uma habitação. Há mais de 2.000 pessoas inscritas na Socihabita Funchal. E medidas concretas desta Câmara, quase nada. Onde é que estão as medidas e as grandes promessas que foram apresentadas durante a campanha eleitoral e na tomada de posse do Sr. Presidente da Câmara?
Já os vereadores do Chega defenderam a necessidade de atualizar a Carta do Património da Câmara do Funchal. Nós tentamos apurar toda a factualidade existente na demolição da Quinta das Tangerinas, tentamos saber o que é que se passou e nós propusemos que a Carta de Património da Câmara Municipal do Funchal seja atualizada para que estes episódios não se repitam e para que nós consigamos manter as quintas, as famosas Quintas da Madeira. Essencial evitar que situações semelhantes se repitam no futuro. PSD, CDS, JPP, PS e Chega votaram por unanimidade nesta correção de um erro administrativo. A Madeira vai passar a controlar os apoios sociais para acabar com a duplicação de ajudas e garantir que o dinheiro chega a quem realmente precisa. Tudo será feito através da criação de uma plataforma digital, um sistema que já está na fase final de testes e vai cruzar pela primeira vez os dados de todas as entidades que concedem apoios na região, desde o Governo, passando pelas câmaras municipais e juntas de freguesia até às IPSS. O objetivo é claro, acabar com os apoios às cegas e impedir que a mesma pessoa receba subsídios para o mesmo fim de entidades diferentes. Até agora, a falta de comunicação entre as várias instituições permitia que existissem sobreposições. Com esta nova ferramenta, financiada pelo PRR e desenvolvida em parceria com a MEO, cria-se um registro centralizado. Sempre que uma entidade for atribuir um apoio, seja na área da educação, habitação, saúde ou emergência social, terá de consultar a plataforma. Se o beneficiário já tiver recebido ajuda para determinada despesa, por outra via, o sistema alerta, evitando o duplo financiamento. Além do controle financeiro, a plataforma também servirá como um mapa real das carências sociais na Madeira, permitindo desenhar políticas mais ajustadas à realidade. É uma tragédia que está a abalar a comunidade imigrante na Madeira. Um homem de 30 anos morreu ontem no Funchal, vítima de um acidente de trabalho, precisamente no seu primeiro dia numa obra de construção civil. O cidadão, natural do Bangladesh, foi atingido pela queda de um saco de cimento desde o cimo de uma grua, em reação à morte trágica deste imigrante. O Centro Islâmico da Madeira enfrenta agora um complexo processo burocrático e financeiro. O objetivo é trasladar o corpo para Lisboa ou para o seu país de origem, uma operação dispendiosa que está a mobilizar esforços, embora a construtora já tenha acionado o seguro para prestar o devido auxílio. Esta morte levantou de imediato uma onda de consternação e trouxe para a ordem do dia uma velha reivindicação da comunidade islâmica, a falta de um espaço para sepultar os seus mortos na região. Um pedido que mereceu esta manhã a resposta de Miguel Albuquerque. Isso é um problema que compete a essas associações decidirem o que é preciso fazer. Eu lamento a morte de um acidente de trabalho, infelizmente, mas neste momento isso são questões que não são neste momento prioritárias para a região. A região pode arranjar um espaço, pode vir a arranjar um espaço. É uma questão que neste momento não está na ordem do dia. A comunidade islâmica alerta que este não é um caso isolado em termos de risco. Muitos destes imigrantes asseguram trabalhos duros na construção civil ou nas entregas de comida, vivendo expostos a acidentes diários. Por isso, consideram urgente e legítima a criação de um pequeno cemitério islâmico na Madeira, lembrando que outras confissões religiosas, como a judaica ou a anglicana, já têm essa dignidade assegurada na região. Ora, o que está na ordem do dia para Miguel Albuquerque são as presidenciais. A 3 dias das eleições que vão decidir qual o próximo Presidente da República, o Presidente do Governo Regional, não adianta em quem ou como vai votar. Onde eu vou votar eu não vou dizer. Agora, volto a sublinhar o seguinte. Nós estamos a 2 dias do encerramento da campanha e nenhum dos candidatos ainda se pronunciou sobre as questões de autonomia da Madeira e dos Açores, o que não deixa de ser estranho, apesar, neste momento, toda a atenção mediática está focada na recuperação da tragédia que ainda está a ocorrer na zona centro do país. Mas seja como for, é bom termos a noção que nenhum dos candidatos se preocupou a se pronunciar sobre as questões dos 2 territórios atlânticos, que são parte essencial
do Estado português. Admite então votar num dos dois? Não lhe posso dizer em quem é que vou votar, posso votar branco, posso votar nulo, posso votar em qualquer um dos candidatos. Eu não apoio nenhum. António José Seguro ou André Ventura. Um dos dois será o próximo inquilino do Palácio de Belém. Atenção redobrada junto ao mar entra em vigor a partir do meio-dia o aviso laranja para a agitação marítima na costa norte da Madeira e no Porto Santo. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera alerta para ondas de noroeste com 5 a 7 metros de altura significativa que podem atingir uma altura máxima de 12 metros. Esta situação de risco elevado vai manter-se até às 3 da tarde de amanhã, sexta-feira. Na costa sul o mar também está agitado, mas sob aviso amarelo com ondas de oeste a rondar os 4 a 5 metros. Quanto ao vento e à chuva, o pior já passou. Os avisos amarelos para a precipitação e para as rajadas fortes nas zonas montanhosas e costa sul terminaram durante a manhã, ficando agora todas as atenções centradas na forte ondulação que vai atingir o arquipélago nas próximas 24 horas. Para trás, como já mencionámos, fica uma madrugada atípica. A passagem da Depressão Leonardo trouxe temperaturas de verão em pleno inverno. Na costa norte os termómetros superaram os 20 graus durante a noite. Na ponta de São Jorge registaram-se quase 21 graus pouco depois da meia-noite. E em São Vicente e Porto Menezes os valores também andaram acima dos 20 graus. Não foi tecnicamente uma noite tropical, porque as temperaturas desceram ao início da manhã, mas foi um registro invulgar. Nas zonas montanhosas e na costa sul, o destaque foi o vento e a chuva. No chão do Arieiro, as rajadas chegaram aos 116 km/h e no Funchal, a Estação do Monte foi a que registrou mais chuva durante a madrugada. A Fejar, dar nota de uma operação de resgate de longo alcance em plena noite, no meio do Atlântico. A Força Aérea e a Marinha Portuguesa resgataram um tripulante de um navio de cruzeiro que se encontrava a cerca de 290 km a sudoeste da Madeira. O alerta soou às 7 da tarde e obrigou à mobilização de meios aéreos e equipas médicas de intervenção rápida para salvar um homem com prognóstico reservado. A operação foi concluída com sucesso já durante a noite. O helicóptero EH-101 Merlin, da Força Aérea Portuguesa, descolou do aeroporto do Porto Santo com uma equipa da EMIR, fundamental para estabilizar a vítima ainda durante o voo de regresso, neste caso à Madeira. O doente foi entregue aos cuidados dos bombeiros sapadores de Santa Cruz, que asseguraram o transporte final para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.